A nova prisão dos tempos modernos é o propósito, porque o propósito virou um dos conceitos mais repetidos da última década. Livros, palestras, empresas e gurus transformaram o propósito no mantra. Descubra o seu propósito e você nunca mais vai precisar trabalhar. Mas o que parecia ser libertador se transformou silenciosamente numa nova prisão. Porque o propósito sem um método é uma promessa sem chão. Ele te motiva, mas ele não sustenta. Ele encanta, mas não organiza. Ele pode até iluminar, mas ele não conduz. E é aqui que mora a armadilha que tem aprisionado milhares de profissionais e empreendedores. É a crença de que basta sentir que o resto se resolve. Mas a verdade é outra. O propósito, ele é emoção. Já o método é engenharia. E só quando esses dois se encontram, aí sim nasce a liberdade. Em algum momento, o propósito deixou de ser direção e virou desculpa. As pessoas começaram a usar o discurso do propósito para justificar falta de clareza, de processo e até de resultado. Eu não quero pensar em dinheiro, eu quero pensar em significado. E enquanto isso, seguem presas em jornadas frustrantes, acreditando que estão até evoluindo, quando na prática estão rodando em círculos. Essa distorção não é culpa delas. Ela nasceu de um mercado que aprendeu a vender propósito como um produto emocional. O marketing descobriu que falar de propósito até gera engajamento. E o que era para ser uma ferramenta de lucidez virou combustível de ilusão. O propósito ele foi romantizado até virar uma farsa muito bem vendida. Existe uma diferença gritante entre um propósito inspirador e um propósito sustentável. O inspirador te emociona, o sustentável te estrutura. Um faz o coração bater mais rápido, mas o outro faz o teu negócio durar mais tempo. E é por isso que tanta gente com propósito vive em conflito. Não porque falta paixão, mas porque falta método. Porque propósito sem método é energia sem direção. E energia sem direção é exaustão, só que com um nome bonito. O propósito aprisiona quando é maior do que a estrutura. Pensa numa ponte. Se o arco dessa ponte é grande demais e a base ela é frágil, ela vai desabar. E o mesmo acontece com o propósito. Ele te faz sonhar bem alto, mas ele não te dá as ferramentas para sustentar a altura do teu sonho. E a consequência é previsível. Ansiedade, frustração e muitas vezes culpa. Porque quando o propósito ele não se realiza, a culpa vai cair em quem carrega. E a pessoa começa a achar que o problema é ela. Mas o problema nunca foi o propósito, foi a ausência de método. O método é que transforma inspiração em direção. É o que separa quem fala sobre propósito e de quem vive de propósito. O método não é o oposto à liberdade, é a condição dela. Sem método, o propósito vira sorte. Com método, ele vira sistema. E sistema é que te permite criar, repetir e crescer sem depender do humor, do algoritmo ou da motivação. O método é o que faz o propósito deixar de ser um discurso e se tornar uma estrutura replicável. No método propositário, a liberdade nasce do encontro de três eixos: o propósito que te move, o método que te organiza e a validação que te sustenta. Esses três pontos formam o triângulo da clareza. Se qualquer um deles falhar, o sistema inteiro colapsa. Sem propósito, o método perde alma. Sem o método, o propósito perde forma. E sem a validação, ambos perdem valor. Você já reparou que quem mais fala de propósito, muitas vezes parece esgotado? Não é contradição, é consequência. O propósito te dá energia, mas também exige energia. E quando essa energia não é canalizada com método, ela se dispersa. A pessoa vive um eterno ciclo de entusiasmo e esgotamento. A segunda-feira é inspiração, já a sexta-feira é frustração. E o sábado vira uma reflexão de por que não está fluindo. Não é azar, é ausência de estrutura. A verdadeira liberdade não é poder fazer o que quiser, é você poder escolher o que faz sentido e sustentar essa escolha. Liberdade não é ausência de rotina, é presença de método. Quando você tem método, você não depende da motivação para agir. Você age porque existe um processo. E é isso que o propósito mal entendido
não te entrega, ele te inspira, mas te deixa vulnerável. O método, por outro lado, ele te dá base. E é essa base que transforma liberdade em estabilidade. Muita gente ainda acredita que viver de propósito é viver em estado de inspiração permanente. Mas ninguém é inspirado o tempo todo. A diferença entre os que prosperam e os que desistem é que os primeiros aprenderam a respeitar o processo. Eles entenderam que liberdade sem método é ansiedade disfarçada de coragem e que rotina com propósito é o que sustenta tudo, é o que sustenta a liberdade. O propósito, ele é o combustível, já o método é o mapa e a liberdade é a tua viagem. Quer um exemplo prático? Imagina uma designer super talentosa, apaixonada por criar. Ela larga o emprego, abre o próprio estúdio e promete nunca mais trabalhar para ninguém. Nos primeiros meses, a empolgação é real, mas logo vão chegar os boletos, os prazos e a falta de cliente. E o peso de precisar ser criativo o tempo todo. Ela começa a duvidar da própria decisão. O problema não é o talento dela, é a falta de estrutura para transformar esse talento em um modelo de negócio. Porque sem método, o propósito dela virou exaustão com glamour. O método não é só ferramenta de produtividade, é a ferramenta da saúde mental. Quando você tem clareza de processo, você reduz o ruído da incerteza. E a incerteza é o que mais destrói a energia criativa. O método não é engessamento, é higiene mental. Ele organiza o que você sente para que você possa transformar isso em resultado. E aqui tem outro mito. Falar de propósito é se afastar do dinheiro. Na prática, é justamente o contrário. Quem tem método para aplicar o próprio propósito gera valor, e valor gera renda. O propósito é o motivo pelo qual você começa, e já o método é o motivo pelo qual você continua. E é só quando o propósito encontra o método que o resultado financeiro vira uma consequência natural. Pega caneta e papel agora e responde: o que te faz sentir vivo? O que você já faz que ajuda outras pessoas? E o que dessas coisas você pode estruturar e oferecer e monetizar sem perder sentido? Esse é o começo do seu método. A liberdade começa quando o que te inspira encontra o que te organiza. O método propositário é a estrutura que transforma propósito em prosperidade. Ele nasceu da observação de mais de 2 décadas de profissionais incríveis, mas organizados emocional e estrategicamente. Gente que sabia o que queria, mas não sabia como construir. O método te ensina a clarificar o teu propósito, a organizar os seus talentos, a transformar em produto ou então um serviço validável e também a criar previsibilidade emocional e financeira. Não é sobre mudar de vida da noite para o dia, é sobre criar uma vida que não precise ser fugida. O propósito é um ótimo começo, mas ele não basta. O que liberta não é o que te inspira, é o que te sustenta. Você não precisa de mais emoção, você precisa de mais engenharia. E se liberdade é o que você busca, é melhor você entender que ela não nasce da ausência de regras, mas da presença de uma estrutura. E o propósito, sim, ele te move. O método te mantém livre.